graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 26 do livro de Números. O capítulo vai nos apresentar o censo de todos os israelitas, vai nos apresentar também a lei acerca da divisão da terra e também o censo dos levitas. O livro de Números começa, como nós já lemos no capítulo 1, com um censo. Aqui no capítulo 26 é o segundo censo, o segundo momento em que Deus manda Moisés contar todo o povo. É interessante notar que, a despeito de toda maldade e também de toda dureza de coração deste povo, Deus o susteve e multiplicou este povo no deserto. De maneira que a nova geração aqui, mesmo depois da perda de 24 mil homens, foi tão grande quanto aquela que pereceu ali no deserto. O povo não parou de crescer. O capítulo 26 vai nos ensinar, em primeiro lugar, as consequências do pecado. O censo descrito no primeiro capítulo seria aplicável à entrada de Canaã, se não fosse o pecado que destruía o povo que Deus estava para levar à herança prometida. Em segundo lugar, este capítulo 26 nos ensina o novo começo. Seja nosso passado como for, devemos começar de novo, vencendo pela graça de Deus. Em terceiro lugar, a gente vai aprender neste capítulo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. É uma consolação e uma alegria saber que nenhum de nós foi esquecido por Deus, cada um sendo registrado na sua presença. Eu quero destacar neste capítulo o versículo 11, que eu achei muito interessante. Diz: mas os filhos de Corá não morreram, porque o Corá morreu, mas os seus filhos não. E depois a gente vai ver na Bíblia esses filhos de Corá que não morreram porque se arrependeram, eles nos deixando salmos, como o 42, como o 43, como o 84, salmos belíssimos. Por quê? Porque estes homens, filhos de Corá, que se arrependeram, serviram a Deus no templo. E servir a Deus no templo significa que eles tiveram com o Senhor intimidade, porque a vida deles foram consagradas ao Deus Todo-Poderoso. Ainda neste capítulo 26, o versículo 61 diz: Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Mais uma vez, já ali no censo e na contagem, quando chega o momento de falar de Nadab e Abiú, diz que eles morreram. E aí o Corá está no meio. No versículo 61, mais uma vez, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que a murmuração, o pecado, traz sobre o nosso nome vergonha. Para terminar, o versículo 65 diz: porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Assim como o pecado trouxe vergonha, e mais uma vez Nadab e Abiú são mencionados como aqueles que morreram porque trouxeram fogo estranho, mais uma vez nós aprendemos que honrar o Senhor traz sobre as nossas vidas honra. E mais uma vez, a Bíblia vai dizer que nenhum deles entraram na terra, senão Caleb e Josué, porque decidiram acreditar na palavra de Deus. E acreditando na palavra de Deus, não olharam para os gigantes da terra, para as dificuldades, mas acreditaram no agir de Deus. Quando eu e você acreditamos de todo o coração no agir do nosso Deus, esta fé, esta atitude
honra a Deus. E quando nós honramos a Deus, com certeza seremos honrados por Ele. Que a nossa vida possa ser uma vida de honra ao Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.